Vaza Jato, boom! A Vaza Jato de hoje é uma bomba, mas é uma bomba que é muito mais explosiva do que parece. Por quê? Porque além de tudo que mostra, que eu vou falar aqui, a Vaza Jato de hoje confirma todas as suspeitas da Procuradoria-Geral da República, que está tentando investigar os procuradores da Lava Jato, de que eles cometeram vários abusos e vários crimes. Mais do que isso, confirma também que a Lava Jato tem um arquivo gigantesco de investigações, muitas delas ilegais, sobre várias pessoas. A gente tem que lembrar que o Augusto Aras falou há algumas semanas que a Lava Jato investigou 38 mil pessoas, que é um arquivo gigantesco. E a Vaza Jato de hoje mostrou um exemplo de como a Lava Jato, os procuradores de Curitiba, eles compartilhavam dados ilegalmente com outras investigações. Quando eles queriam investigar, eles pegavam dados ilegalmente sem passar pelo rito legal e deram um exemplo, inclusive, de uma investigação contra o Lula. O Lula estava sendo investigado em Brasília, tinha uma investigação, era um processo de investigação que é preliminar, não é ainda uma investigação. E estava em Brasília investigando um suposto tráfico de influência do Lula com Odebrecht usando repasses do BNDES. Os procuradores da Lava Jato poderiam legalmente chegar e falar assim, fazer um ofício e dizer, precisamos desses documentos do Lula e dar um motivo por causa disso, disso, disso e disso. Por que eles deveriam fazer isso, Thiago? Porque os próprios procuradores da Lava Jato, agora, quando eles estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República, eles querem que a PGR mande para eles um ofício dizendo, queremos investigar os arquivos da Lava Jato por causa disso, disso e disso. Por favor, nos passe esses dados. Então, quando eles estão sendo investigados, eles precisam receber um ofício, tudo bonitinho, legalmente. Mas quando eles estavam investigando, não. O Deltan Dallagnol ia no Telegram, pediu para o procurador diretamente de Brasília os arquivos, sem os outros procuradores saberem, e teve acesso à investigação ilegalmente. Mais do que isso, os procuradores de Curitiba, sabendo que isso era ilegal, várias vezes eles conversaram entre si e disseram, ninguém pode saber que nós temos acesso a esses dados, hein? Ninguém pode saber. Inclusive, a Vaza Jato mostra que eles teriam uma reunião com os procuradores de Brasília, que é quem estavam fazendo essa investigação com o Lula, e um dos procuradores de Curitiba disse, olha, gente, vamos dar uma olhada nesses arquivos aqui que vieram de Brasília, para saber o que tem nesses arquivos e só nesses arquivos, para a gente não dar brecha lá na reunião com o pessoal de Brasília, porque eles não podem saber que a gente teve acesso a isso. Quer dizer, eles cometem o crime e eles sabem que é um crime, eles têm consciência disso e eles sabem que ninguém pode saber. É uma coisa assim bombástica. Mais do que isso, a Vaza Jato reforça a suspeição contra os procuradores de Curitiba, porque Dallagnol, Pozzobon, essa corja aí, eles jamais poderiam ter investigado o Lula, porque eles agiram contra o Lula, cometendo inclusive crimes contra o Lula, e então a situação da Lava Jato vai ficando cada vez mais feia. Olha só, a casa vai cair para eles, anota, a casa vai cair. Agora, um minutinho antes de eu explicar tudo isso, a gente ligar os pontos aqui, se você sabia desde o comecinho que a Lava Jato era golpe, curte o vídeo e se inscreve no canal. Mas se você não sabia desde o comecinho, até chegou a apoiar a Lava Jato, e agora você sabe que a Lava Jato era golpe, também se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, o canal cresce, a gente consegue fazer oposição ao desgoverno Bolsonaro, oposição a essa Lava Jato que cometeu tantos crimes contra o povo brasileiro, que fez um golpe. O golpe não foi contra o PT, não foi, o golpe foi contra o povo brasileiro. O PT é que representava o povo brasileiro, o PT é que estava no caminho entre a Lava Jato e as reformas e tudo que aconteceu de desgraça nesse país depois que o PT saiu. Reforma trabalhista da Previdência, terceirização, PEC do fim do mundo, agora Bolsonaro eleito, com apoio também da Lava Jato, lembre-se sempre disso. Então, se você sabia de tudo isso, segundinho, se inscreve no canal. E mais do que ajudar na oposição, quando você se inscreve no canal, você também está ajudando porque a gente está começando a colocar outdoors como esse em todos os lugares do Brasil. Era um outdoor pró-Bolsonaro, que agora é um outdoor contra o Bolsonaro. Essa semana estamos fechando mais outdoors em Curitiba, esse aqui é em Curitiba, e mais outdoors no Nordeste, e também tentando fechar no Mato Grosso e em Manaus. Então vamos para cima do Bolsonaro, mostrar para todo mundo, furar a bolha da esquerda, mostrar para todo mundo os crimes do desgoverno. Então, um segundinho, se inscreve no canal. Se quiser apoiar os outdoors, clica em Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o link do Apoia-se, PicPay, conta bancária e tudo mais. Agora vamos falar sobre a bomba do dia, que é a Vaza Jato. Olha só, Vaza Jato começa mostrando que o Dallagnol, os procuradores de Curitiba, quando eles precisavam fazer uma investigação sobre alguém, eles não tinham nenhum escrúpulo. Inclusive, uma Vaza Jato antiga mostrou que os procuradores de Curitiba, eles investigaram, quebraram sigilos fiscais e bancários do Lula, da Dona Maria,
Marisa Letícia, do sobrinho do Lula e de até dos seguranças do Lula ilegalmente. Essa Vaza Jato mostra o quê? Que eles pegavam investigações ilegalmente, sem fazer o rito legal. O rito legal é fazer um ofício, explicar por que precisa desses dados e aí então ter acesso à investigação. Não, eles simplesmente iam no Telegram, pediam, tinham acesso a tudo sem ninguém ficar sabendo e aí eles se debruçavam sobre os arquivos e eles achavam, nesse caso, na Vaza Jato de hoje eu mostrava, que eles iam encontrar muita coisa sobre o Lula, o BNDES, a Odebrecht, que a teoria dos procuradores de Curitiba, que era baseada em nada, tanto é que eles investigaram e não acharam nada, era de que o Lula fazia repasses do BNDES para a Odebrecht fazer obras em outros países, em Angola, República Dominicana, Cuba, em vários países. E que, em contrapartida, esses países contratavam palestras do Lula a preços milionários, que eram um tipo de propina. Você me empresta daqui e eu te pago de volta dali. Só que eles se debruçaram sobre os documentos que eles conseguiram ilegalmente, lembre-se disso, e não encontraram nada. Para piorar, tem uma coisa que a Vaza Jato não mostra, mas eu lembro disso. O governo Bolsonaro, no ano passado, fez uma devassa no BNDES. Lembra que o Bolsonaro, quando foi eleito, falou que ia abrir a caixa preta do BNDES? Lembra disso? Pois bem, o Bolsonaro abriu a caixa preta do BNDES e o presidente do BNDES falou assim, ó, não encontramos absolutamente nada irregular nos governos do PT. O Bolsonaro gastou milhões para fazer a investigação e não encontrou nada contra os governos do PT. O governo Lula e o governo Dilma foram inocentados pelo governo Bolsonaro. É isso que aconteceu no ano passado. Eu fiz inclusive um vídeo aqui que fez muito sucesso no canal explicando no dia em que isso aconteceu, para ter uma ideia. E os procuradores da Lava Jato tentaram, se debruçaram, tentaram e não conseguiram. A Vaza Jato também mostra que os procuradores de Curitiba jamais poderiam ter investigado o Lula por um motivo. Em Curitiba, iam apenas os processos que tinham a ver com crimes na Petrobras. Apenas isso. Se não era crime na Petrobras, não tem por que ser em Curitiba. Podia ser na Lava Jato de São Paulo, do Rio, de Brasília, tem Lava Jato em vários estados. Mas não. O pessoal de Curitiba, a primeira Vaza Jato mostrou que eles mentiram pro Ministério Público e também pro STF, dizendo que eles tinham algum embasamento de que os crimes do Lula tinham a ver com a Petrobras, que tinha a ver com propina na Petrobras, alguma coisa assim. Assim eles conseguiram puxar o processo de São Paulo para Curitiba. Vale lembrar que o triplex do Lula fica no Guarujá. E o sítio fica em Atibaia, que são em São Paulo, deveriam ter sido julgados pela Lava Jato de São Paulo, onde não há um Sérgio Moro, onde não há um Dallagnol, onde em todos os processos até agora o Lula foi inocentado porque eles não estão rasgando a lei. Mas não, eles ilegalmente, a primeira Vaza Jato mostrou conversas do Moro e do Dallagnol, eles puxaram o processo para Curitiba porque eles queriam fama e dinheiro, é claro. Sérgio Moro jamais seria ministro do Bolsonaro se ele não tivesse os processos do Lula. O Dallagnol jamais teria a possibilidade de tentar abocanhar 2,5 bilhões de reais que ele roubou da Petrobras, porque ele investigou a Petrobras ilegalmente, se ele não fosse o procurador da Lava Jato, se não tivesse o Lula. Então, tudo isso foi premeditado. E a Vaza Jato de hoje mostra o quê? Que eles queriam esse processo do Lula, essa investigação preliminar sobre o Lula, mesmo ilegalmente, porque eles queriam achar qualquer coisa para engrossar o caldo nas denúncias contra o Lula e para tentar justificar o fato de... Isso foi em 2015 e 2016, quando ainda estava uma briga entre as Lava Jatos de São Paulo e Curitiba, se o processo do Lula ficaria em Curitiba ou se iria para São Paulo. No fim, o STF decidiu que iria para Curitiba, mas para engrossar o caldo, para tentar um argumento, eles queriam usar essa investigação para dizer, tá vendo, tem alguma coisa ligada com a Petrobras, então vamos puxar os processos do Lula para Curitiba. Mais do que isso, essa Vaza Jato mostra conversas que foram nas semanas anteriores àquela condução coercitiva ilegal que o Lula foi submetido. Lembram da condução coercitiva ilegal do Lula? Eles precisavam de algum motivo para fazer todo aquele showzinho. Então, eles queriam de novo, engrossar o caldo com essa denúncia. Essa denúncia, o Lula já foi... eles colocaram isso também na denúncia do Quadrilhão. O sobrinho do Lula já foi inocentado. O Lula está ainda respondendo, mas tem tudo para ser inocentado porque não acharam absolutamente nada. E em outros processos em que o Lula foi inocente, quando os processos foram arquivados, já fizeram menção ao caso do BNDES, dizendo não tem nada aqui contra o Lula, absolutamente nada. Mais do que isso, eu acabei de falar, o governo Bolsonaro, imagina a cara do Bolsonaro naquele dia, já inocentou o Lula quanto ao BNDES. O próprio Marcelo Odebrecht também inocentou o Lula, ele deu uma entrevista há alguns meses na Folha em que ele explicava o esquema
da Odebrecht. O esquema era, o Lula queria ganhar dinheiro com o BNDES, porque ele fazia empréstimos para outros países, os países pagavam e tinha lucro, o BNDES ganhava lucro. Mais do que isso, quando a Odebrecht fazia com o empréstimo do BNDES uma obra em Angola, em Cuba, na Venezuela, onde quer que precisasse de obra, todos os equipamentos eram produzidos no Brasil, gerando empregos no Brasil. Tudo o que era feito era com brasileiros, engenheiros brasileiros, tudo, tecnólogos brasileiros, tudo brasileiros. E isso gerava milhões de empregos no Brasil. Tanto é que quando a Lava Jato começou a acabar com as empreiteiras, o Brasil perdeu 450 mil empregos diretos, assim, ó, do dia para a noite, porque a Lava Jato acabou com as empreiteiras. Então o Lula gerava milhões de empregos com essas obras, porque imagina, foram fazer um porto em Cuba, todas as peças, imagina o quão complexo é isso, foram produzidas no Brasil, todo o maquinário foi produzido no Brasil. Quantos empregos não geram uma obra bilionária? Gera muito, e os países pagavam, todos os países pagavam em dia, o único que deixou de pagar em dia em algum momento foi a Venezuela, porque começou a sofrer sanções dos Estados Unidos, aí não tinha mais dinheiro para pagar. Mas se não fosse essas sanções, que são sanções que a direita apoiou, que era oposição ao Lula, e o governo Bolsonaro apoia, a Venezuela estaria pagando até hoje os empréstimos para o BNDES. Em dia, o BNDES estaria lucrando e já teria capital de giro para emprestar para mais gente. Isso sempre teve, mas só com o lucro desses empréstimos já poderia emprestar para outros países e continuar gerando empregos no Brasil, fazendo obras no mundo inteiro. Então ajuda os outros países e ajuda o próprio Brasil e não dá prejuízo nenhum, dá lucro. É por isso que o governo Bolsonaro não achou nada contra o Lula. Pois bem, aí a Vaza Jato mostra isso e mostra que em determinado momento os procuradores da Lava Jato, eles começaram a se confundir porque eles tinham investigações demais. Até em determinado momento o Januário Paludo, que é quem dava o nome ao grupo dos procuradores, porque ele foi o primeiro procurador da Lava Jato, ele dizia, gente, vamos todo mundo aqui se organizar, tentar não gastar muito tempo nisso, mas se organizar nas investigações que estão sendo abertas. Tem muitos inquéritos, inquérito é uma investigação, que estão abertos e que estão esquecidos, vários. E aí, isso confirma a denúncia da Procuradoria-Geral da República, de que tem 38 mil inquéritos em aberto na Lava Jato de 38 mil pessoas. Mais do que isso, quando mostra que eles pegavam investigações ilegalmente, e se você fizer a conexão, ligar os pontos com uma Vaza Jato de agosto do ano passado, um ano atrás exatamente, que mostrava que eles investigaram várias pessoas no entorno do Lula ilegalmente, com a ajuda de funcionários da Receita Federal, tudo ilegalmente, coisas que eles deveriam ter pedido. Queremos quebrar sigilo do Lula, queremos quebrar sigilo da Dona Marisa, queremos quebrar sigilo do sobrinho do Lula, dos seguranças do Lula, até dos seguranças do Lula. Queremos quebrar o sigilo? Não, eles simplesmente iam lá no pessoal da Receita Federal e falavam, me manda aqui os dados. Eles mandavam e eles quebravam ilegalmente os sigilos. E aí, isso mostra que eles podem ter feito isso com qualquer outro cidadão brasileiro. Mais do que isso reforça algumas dúvidas sobre os ministros do STF que estão com a Lava Jato. São três. Em Fux We Trust, que é o Luiz Fux. Tem o Ahauru, o Fachin é nosso, que é o Edson Fachin. E tem o Barroso, que é amigão do Dallagnol e do Moro e é presidente do TSE, tem poder de caçar a chapa do Bolsonaro. Porque eles eram todos ministros garantistas. Que é isso, garantista, garantivista? São os ministros que garantem direitos, não saem prendendo qualquer um assim sem motivo. Eles falam, peraí, você tem um crime aqui, não tem violência no seu crime, eu não vou te mandar prender agora, não vou deixar você 3 anos preso antes do julgamento. Vamos fazer o rito processual normal, sem atropelar. Só que quando eles foram para o STF, todos eles mudaram do dia para a noite assim, ó, e começaram a apoiar todas as ilegalidades da Lava Jato. Aí por que será que Fachin, Barroso e Fux mudaram assim do dia para a noite? Realmente eles mudaram de opinião? Ou será que entre esses 38 mil arquivos tem coisas sobre eles, sobre familiares deles, sobre gente ligada a eles? E aí a gente tem que lembrar que a Lava Jato tá fazendo de tudo para se proteger, e foi o Fachin que começou uma guerra no STF na semana passada, quando ele anulou uma decisão do Toffoli que permitia que a Procuradoria-Geral da República tivesse acesso aos arquivos da Lava Jato. Por quê? Porque se tiver alguma investigação da Lava Jato contra a esposa, contra amigo, irmão, tio, pai, filho de algum ministro do STF, isso tudo vai vir à tona, com
a Procuradoria-Geral da República tendo acesso a isso. Aí imagina o tamanho da confusão que esses ministros do STF vão ter. E aí, para evitar isso, o Fachin falou, não, corta. E começou uma guerra no STF, porque a maioria dos ministros do STF, geralmente as votações terminam 8-3, só esses 3 votam pela Lava Jato, eles querem compartilhar assim, vamos atrás da Lava Jato, vamos acabar com eles, porque eles cometeram crimes, eles têm de ser punidos. Porque, senão a Lava Jato vai se consolidar como um partido jurídico no Brasil. Assim, ó, nós estamos aqui e queremos que o nosso judiciário entre na política. Inclusive, era um plano do Deltan Dallagnol que o Ministério Público tivesse um candidato a senador em cada estado do Brasil. Esse era o plano do Dallagnol. A Vaza Jato também mostrou isso alguns meses atrás. Quer dizer, o plano dele era realmente usar o judiciário como trampolim para a política. Também por isso que o Rodrigo Maia e o Dias Toffoli estão articulando essa nova lei que vai impor uma quarentena contra membros do judiciário, não só contra juízes, mas também contra procuradores e tudo mais, para que eles não usem como trampolim. E aí acaba completamente com os planos político-partidários da Lava Jato. Então a casa está caindo para eles. As investigações da Procuradoria-Geral da República, queira ou não, vão continuar em algum momento, porque o Fachin, que é relator da Lava Jato, que tudo indica o Fachin está com medo, mas ele está com medo dessa investigação, tudo indica que isso vai acabar no plenário do STF. No plenário do STF eu já posso te dar um spoiler dessa série chamada Política Brasileira. 8-3 ou 7-4 contra a Lava Jato, e aí vai começar a investigação, eles vão ser todos investigados. Se houver crime, vão acabar presos. Não tenha dúvidas, vão acabar presos. E comenta aí, você acha que tem crime ou não? Aproveita, se gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Vamos empurrar o desgoverno Bolsonaro, vamos empurrar os lavajatistas que eles vão cair. Empurrando forte, eles caem. Falou.